Bom, eu acho melhor eu compartilhar a tela para vocês, para explicar um pouco o conceito novo da marca, né? A gente deu uma olhada nas redes sociais da Camila e a gente identifica que ela até tem feito postagens que são relevantes, assim, da área, uma visualização bacana, assim. Eu acho que muita coisa ela consegue manter, sem dúvida. O que ela precisa fazer é sair da linha caseira para uma linha mais profissional. Por quê? Porque hoje o público é uma linha muito tênue. A gente consegue entender quem trabalha de uma forma profissional só observando as criações, as postagens, a maneira de falar com o público, né? E o que a gente fez, essa transformação que a gente fez na parte visual, foi prezando esse lado comercial da Camila, esse lado profissional, esse lado de conhecimento técnico dela. E isso tem que, visualmente, né, ela tem que ser demonstrada, né, e a forma mais rápida de ser demonstrada é nas redes sociais, a rede básica hoje, que a gente fala Face e Insta, né. Claro que tem outras redes, mas aí vai depender muito da estratégia do cliente, né. Você tem LinkedIn, você tem o Pinterest, você tem, enfim, tem o Twitter, mas aí tem N opções aí para a gente trabalhar, mas hoje a gente trabalha a base, né? Para começar a falar um pouco sobre identidade visual, vou compartilhar a tela aqui. Só dá um ok para ver se já está aparecendo a tela. Está aparecendo ainda a tela? Não. Ainda não. Agora tá. Ah, beleza. Bom, eu vou falar de uma marca que tem crescido muito e muita gente tem trabalhado ela, que é o Nubank, né? Por que eu escolhi o Nubank? Porque ele exemplifica demais a cor, né, como uma marca, né? Ele tem a marquinha dele, né, que é esse símbolo aqui nu, né? E ele trabalha a cor roxa. Então, são duas questões importantes para a marca, né? Então, você tem a cor roxa, que é um elemento gráfico da marca, e você tem esse grafismo. Não tanto, né? A marca, a cor roxa, ela é mais marca do que a própria marca, que a gente diz, né? Porque todo mundo chama, acho que tem chamado do roxinho, né? Então, ela tem muita visibilidade nesse sentido, tá? E você olhando a marca Nubank, né, no cartão, e você olhando as redes sociais Nubank, você percebe que ele tem essa nuance, né, ó, da tonalidade desse roxo, né? Você tem as capinhas lá dos stories, você tem a marca muito bem com contraste ali em cima, e você vê que as postagens, apesar dela não ter, né, tem muita gente que faz aquela grade de continuidade, né, mas apesar dela não ter essa continuidade, você percebe que é tudo uma identidade visual só. Então você vê aqui o roxo, você vê detalhe aqui do roxo, a mesma tipografia, né, você encontra. Então aqui você tem uma foto com uma bandeirinha roxa, aí você tem um cachorro com um paninho roxo aqui. Então, isso tudo são elementos gráficos que identificam a sua marca, identifica a sua identidade visual, né? Porque numa timeline hoje, na hora que você passa, né, para baixo, são muitas opções. Então, a pessoa começar a identificar a sua marca e você por uma cor e por um símbolo é muito legal, né? Tranquilo aí, todo mundo está escutando? Posso dar continuidade? Manda bala, show de bola. Perfeito. Bom, aí vou já entrar falando da marca, porque eu não quero me estender muito, porque muita gente acho que tem a agregar aí, tá? Depois. Qual que é a relação da marca da Camila que a gente observou e entende que seria pertinente? A marca, você não pode ter muitos detalhes, tá? Aqui você tem muita opção de detalhe na marca, então você tem esse círculo, você tem essas bolinhas, você tem o KL, você tem essa mancha aqui de tinta, né, ou até próprio de maquiagem, você tem o seu nome embaixo, você tem aqui uma florzinha, aí você tem alguns elementos meio rococó aqui, né, aí você tem um coraçãozinho. Então, assim, são muitos elementos gráficos e você acaba confundindo o seu público, né.
Então, muita assim, informação em uma só imagem, né? Exatamente. Então, o que você tem de muita informação aqui, o teu público não consegue caracterizar você por um símbolo ou por uma cor, né? Como eu exemplifiquei no caso, o Nubank. E como que a gente, né, pensa para a criação de uma marca e de uma identidade visual? É conversando com a cliente, é pensando no produto dela, identificando qual é o público dela, né? E a gente consegue tirar grafismos de todo esse, vamos colocar assim, desse meio que ela vive para caracterizar a marca dela, né? Eu estou tentando falar até de uma forma menos técnica para realmente abranger todo mundo, tá? Sim. E eu até peço que vocês, se vocês acharem pertinente, eu reexplico, tá? Novamente. Eu vou explicar o conceito da marca, né? Que a gente evoluiu e criou para ela, exemplificando agora com questão técnica. Então, ficou claro para vocês o porquê de não ter uma marca extremamente com muitos elementos, muita parte gráfica, muitas cores, né? Hoje você tem que exemplificar com uma cor, né? A TIM é azul, a Claro é vermelha, a Vivo é roxo, se eu não me engano, o Nubank é roxo. Então é legal você trabalhar dessa forma, tá? Show de bola. O primeiro elemento que a gente coloca como elemento gráfico aí, que é o carro-chefe dela, é o design da sobrancelha, né? Então você tem muitas opções e a gente tirou um grafismo, né, desse elemento. Acho que está muito explícito, né, o porquê desse detalhe do grafismo com os elementos que a gente tem da sobrancelha, tá? Dando continuidade... Só uma pergunta, a Camila já viu a marca dela ou não? Não, ela não viu, ela vai ver agora. Ah, que massa. Causamos uma curiosidade. Aí o segundo elemento gráfico que a gente entende do público dela é a questão da maquiagem, né? Então a gente tem esse delineador que você consegue trabalhar um desenho, essa questão do contraste, né? Então, mais uma vez, um elemento gráfico que assemelha com o produto e o público dela, certo? Sensacional. Aí você tem uma terceira opção, que ela faz alongamento, né, dos cílios, né? E aí você tem também esse outro elemento gráfico, até traduzindo também a expressão do olhar, né, a abertura do olhar, né? Então você tem tanto os cílios ascendentes quanto os cílios descendentes. Então é mais um elemento gráfico aí que se assemelha também com os outros dois anteriores. A quarta opção, na verdade, a quarta observação é a depilação. Então, eu identifiquei que exatamente quando você passa na pele a parte lá da cera, né, então você tem esses risquinhos, essa ondulação, né, ele é um símbolo mais orgânico, né, então ele trabalha essa ondulação, essa textura, né, que se assemelha também com a parte anterior, tá? Isso tudo, gente, essa observação, esse detalhamento de pranchas, né, que a gente vai montando pranchas e observando, realmente foi um desafio, porque não se faz da noite para o dia, tá? Quanto mais tempo você tem para trabalhar, mais criatividade, mais você lê sobre o assunto, mais ideias vão surgindo, tá? Posso continuar? Tudo ok por aí? Manda bala. Maravilha. Bom, aí, um elemento principal, que o público dela é extremamente mulher, né? E a gente tem que trabalhar, né, a ondulação do corpo feminino. Então, você tem também esse elemento também que você encontra, né, nessa ondulação, as curvas da mulher, né? Então, é mais uma opção aí de símbolo. Dando continuidade, aqui eu já mostro um pouquinho da tipografia da marca dela, mas o porquê da tipografia, né, ser assim, ela é uma tipografia desenhada. Por que ela é desenhada? Porque a gente entende a questão da maquiagem, do delineador, a gente consegue trabalhar como se ela estivesse pegando o delineador e assinando o trabalho dela, né? Essa questão mais original, feito à mão, né? O trabalho dela é feito à mão. Então, a gente quis trazer uma característica mais direta nesse sentido de assinatura, de feito com a própria mão, tá? Sensacional. Continuando, aí a gente tem uma imagem mais conceitual que já assemelha, já mostra o símbolo dela,
com a questão do olho, o olhar, identificando, né? E somando as duas formas gráficas, você forma a letra K e a letra L de Camila Leal. Já tô até imaginando aqui a marca já. E você tem aí, né, o olhar, né, você tem a pupila, você tem o olho, você tem todos aqueles elementos que eu comentei. A curva da mulher, o delineador, os cílios, o prolongamento, e você tem um símbolo que é extremamente original, né? É um símbolo que não é, por exemplo, um coração é um símbolo universal. O dela, aqui, você tem um símbolo original, você não encontra um símbolo desse. Até essa semelhança, tem muita marca no mundo, tem muito desenho, né? Você às vezes você encontra características desse estilo aqui em muita opção de símbolo, mas o dela foi desenhado especificamente original, né? Então é um símbolo que ela consegue trabalhar e saber que foi feito para ela. Uma marca própria, né? Exatamente, uma marca própria. E mais uma vez, a simplicidade, né? O menos é sempre mais. Você tornar a questão clean numa marca, ela vai ser identificada muito mais rápido e muito mais fácil, né? Bom, dando continuidade, tá? E aí você tem a questão das cores, que eu particularmente sou apaixonado, né? Tem uma matéria no design que ela é chamada de teoria das cores. Esse daí é um exemplo que eu tirei em uma das aulas minhas. Quais são as duas cores que a gente utilizou para a marca dela, né, somando com os elementos gráficos? Você tem a cor rosa, né? E ela disse que ela gostava muito do preto e do rosa. Eu não escolhi a cor preta porque a gente queria trabalhar com essa questão do rosa, que é muito forte para a mulher, né? E a gente tentou fazer alguma coisa realmente... Tentou não, a gente desenvolveu algo com contraste. Então teria que ser uma cor bem escura com uma cor bem clara, né? E o porquê de trabalhar essas cores? Antigamente, ela é chamada de cor púrpura, né? Essa cor púrpura, ela foi tirada, ela tirava de concha, né, no elemento natureza. E ela era muito aplicada pela realeza, por reis, rainhas. Então, até tem uma história dizendo que quem usava essas cores que não fosse da realeza poderia ser preso, né? Então, realmente quem poderia utilizar eram as mulheres mais da realeza, essa cor, tá? E aí, 2 detalhes da escolha dessa cor. Elas são cores análogas. O que são cores análogas? São cores próximas ao círculo cromático, tá? Aqui até mostro, ó. É o laranja e o vermelho, é o rosa e o roxo, é o azul e o verde, tá? O porquê de usar cores análogas e não cores complementares? Cores complementares são cores opostas ao círculo cromático. No caso, o roxo e o amarelo, o vermelho e o azul, né? Porque as cores complementares são cores que dão movimento. O que eu queria colocar de características nessa marca? É a cor análoga. A cor análoga, você deixa a característica mais aconchegante, né? Tem muitos arquitetos, muitos designers de interiores que utilizam essas cores, né, em ambiente, por exemplo, para dar mais movimento no ambiente, cores complementares, e cores análogas para deixar o ambiente mais aconchegante, né? Então, você tem um contraste entre as duas cores, o claro e o escuro, você tem a cor púrpura, que é o rosa, né? E você tem essa cor análoga que torna a coisa mais aconchegante, tá? E agora, a finalização da nova marca da Camila. Utilizando as cores, utilizando os elementos gráficos, e aqui, inclusive, a gente já até colocou algum elemento gráfico para as postagens, né? Mas agora justifica eu colocar esses elementos junto com a marca, porque são elementos que foram construídos, como eu mostrei aí na criação da marca, no conceito dela, tá? Coloquei o slogan que ela preencheu lá na tabela, e basicamente isso daí é a nova identidade da Camila, tá? E aqui eu coloco a base de comparação para mostrar a diferença entre uma marca e outra. Até arrepiei, viu? Legal, né?